Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero apresentar o alfabeto hebraico para que você tenha condição de fazer a leitura do Antigo Testamento na língua original. Uma informação importante para você que está sendo apresentada pela primeira vez o alfabeto hebraico, bem como as palavras hebraicas, você precisa saber que por ser uma língua oriental, ela começa da direita. Eu vou aqui sinalizar, ela começa da direita para a esquerda. Esta é a razão de nós começarmos com a primeira letra, que se chama Aleph, e começar a partir do lado direito, tá bom? Dito isto, a gente precisa agora aqui entender que esse Aleph, conforme está aqui, é uma letra que, como característica específica, não tem som. Aí você pode perguntar, como assim não tem som? É algo ilógico. Acontece que na língua portuguesa nós temos a letra H, como na palavra hoje, ou ainda homem, que também não tem som. E é algo similar. Deste modo, quando aparecer o Aleph, vai ter alguns sinais maçoréticos, alguns pontinhos, que também são chamados de sinais diacríticos, tanto na parte inferior, pode acontecer de ter uma vogal na parte lateral, quando não na parte superior. Aí, como o Aleph é mudo, vai pegar o som, digamos, emprestado desses sinais maçoréticos. Mas a gente vai ver isto com outros exemplos, mas é importante que você saiba a letra Aleph, bateu o olho, distinguiu, isto é, identificou em relação às demais, você prossegue no seu estudo. Nós temos agora uma letra que está escrito aqui como Bet. Nós temos aqui Bet, ok? Eu vou deixar aqui, ó, Bet. Esse Bet só vai ser um som de B de bola quando aparecer um pontinho dentro aqui, ó. É isso que eu estou fazendo agora. Esse pontinho dentro chama-se dagueche. Existe o dagueche fraco e o dagueche forte. Isto é, no hebraico, o dagueche lene e o dagueche hazak. Sendo que o assunto do dagueche a gente pode tratar à parte. Mas o que você precisa saber? Toda vez que aparecer com esse pontinho dentro da consoante, ele vai ter um som equivalente ao quê? Um som de B. Um som de B, ok? Na ausência, o mesmo sinalzinho da gueixa aqui, ó. Esse da gueixa aqui. Na ausência desse sinalzinho, e eu vou retirar ele, percebeu que tirou? Na ausência desse dagueche, você vai chamar essa letra, ao invés de bet, que tem um som de B de bola, vai chamar de vet. Vet. O vet vai ter um som de V, conforme aqui está indicado. Com pontinho, som de B. B de bola. Sem um pontinho, um som de V, como na palavra vitória. Até então, nós temos Aleph, Bet, o Bet, lembrando que é com o dagueche aqui dentro, tá ok? O pontinho dentro. Na ausência do dagueche, o Vet. E você pode observar que eu vou colocar uma outra cor para você ter uma ideia, ver a distinção. Com exceção da palavra Aleph e uma outra, que é o Ain, geralmente, se você decorar o nome da letra, você já vai ter a correspondente da letra em português. Se eu pronuncio
tirando o Aleph e o Ain. Porque, como eu disse, o Aleph não tem som, correto? Se eu falo bet, que vai ter um dagueche dentro, o que acontece? Bet, quando você começa com o quê? Começa com B. Tá vendo aqui o destaque em amarelo? Começa com B. Logo, o que isso significa? Que vai ter o som correspondente a- ao B em português. Se eu pronuncio, está aqui, ó, e eu pronuncio como V, vai ter um som de V. Um som aqui, ó, característico de V, correto? Então, aqui, ó, vai ter um som de V. O mesmo se aplica às demais. Vamos para a próxima consoante. Gimel. Ó, Gimel. O Gimel, coloquei em amarelo, chamando a sua atenção. Ele começa com o quê? A nome da letra. Com G. Você vai falar assim, com G, ó. E eu destaquei aqui. Então, vai corresponder ao nosso G. Perfeito? O mesmo ocorre. Aqui nós temos um Dalet. Dalet é equivalente ao nosso D, ó, nosso D. Note que quando a gente pronuncia Dalet, a gente começa com o quê? Com a letra? Letra D. E assim por diante. Geralmente, a primeira letra do nome da consoante em hebraico corresponde em nossa língua portuguesa. É uma dica preciosa, porque você não precisa adivinhar. Gimel corresponde a qual letra? Não precisa adivinhar nada disto. É só fazer esse alinhamento. E se você pronuncia Gimel, aqui no caso é o Gimel, equivale ao nosso G, você já sabe. O Dalet equivale ao nosso D, de dado, de dedo. Aqui é uma questão mais característica. Nós temos o Re. Note que o Re, ele tem essa abertura, que eu vou deixar aqui, ó, onde está, ó, essa minha sinalização aqui. Tem essa abertura. Quando tiver esta abertura no lado esquerdo, é o Re. Esse Re está colocado como um H, mas seria próximo ao H inglês, em inglês, tipo na palavra house, percebeu? É um som mais, digamos, soprado, como se fosse bem fraquinho. Ha, ré, ri, ro, ru, bem fraquinho, tá ok? Então nós temos o Aleph, o Vet, sem o dagueche, Bet, com o dagueche, Gimel, Dalet, Re. E você sabe que aqui esse H não é o H em português, sem som, como na palavra homem ou hoje, e sim o H equivalente ou mais próximo ao inglês. Nós vamos observar que nós temos agora uma outra consoante, que é o Vav. Nós vimos o Re, o Vav. Esse Vav, quando está sozinho, é uma consoante que equivale ao nosso V, ok? Lembra daquela dica? Vav. Vav, você escreve aqui, ó, V-A-V. Começa com qual letra? Esta aqui, ó, que está agora sendo destacado, correto? Então, equivale ao nosso V, o que eu estou aqui demonstrando para você. Mas você vai notar que, entre parênteses, dá a informação que ela pode ser o O e o U. Como assim? É porque o Vav, quando é acompanhado de alguns sinais maçoréticos, ela pode indicar e se transformar, digamos assim, ter o som de uma vogal. Se for o som de O, vai ter aquele pontinho, ó, aqui nessa parte superior. Se for. Isto, o Vav, com esse rolling, o Vav rolling tem som de O, tá bom? Agora, e se tiver um pontinho aqui, ó, aqui próximo ao Vav, ele vai ter um som de U. O, vou repetir aqui,
ou se tiver um pontinho aqui na parte superior. E U se tiver aqui próximo, nesse meiozinho aqui da consoante. Perfeito? Vamos prosseguir? A próxima palavra que nós temos, note que é o Zain. A letra é Zain. Zain começa com o quê? Com Z. A gente está vendo a pronúncia. Zain. Eu vou destacar o Z aqui, ó, porque corresponde ao nosso Z. Z de zebra. E vai ter o som Z com A, Z com E, Z com I, Z com O, Z com U. Zá, Z, Zi, Zo, Zu. De acordo com os sinais maçoréticos que tiver, por exemplo, na parte inferior, ou quando não, superior. Vai depender muito da palavra, tá ok? Então, vamos fazer uma recapitulação. Aleph, da forma que está aqui, Bet, sem o dagueche, sem esse pontinho dentro, Vet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain. Agora observe que nós temos uma consoante que parece com o Re. Parece, mas não é. Qual é a diferença? Lembra que eu falei que o Re está aqui, ó, vou deixar aqui circulado. O Re é esse aqui, ó. O Re tem uma abertura. Vou deixar em amarelo. Tem essa aberturazinha aqui, ó. Deixa eu, aqui próximo, ó, esse destaque amarelo, tem uma abertura. Já agora, o rete, observe como eu pronunciei. Rete é algo mais forte, mais raspado, digamos assim, na garganta. Eu não vou fazer o chamado som gutural, que é característico dos judeus. O alemão, por exemplo, ele tem, por natureza, essa tendência de fazer os sons guturais. Mas acontece que eu estou chamando a atenção que não tem abertura. Quando é toda fechadinha aqui, a consoante, nós temos o rete. O rete, a palavra é aqui, é esta forma, e vai ter um som de CH. Para aí, CH, como no português, tipo de chá, xixi, chuchu, não. É o CH alemão, que é mais, digamos, arrastado. Esse rete, ra, ra, re, ri, ru, ou seja, é algo mais arrastado. Mas depois, com esse exemplo, a gente vai ter uma ideia e você não vai ter nenhuma dificuldade. Acredite em mim. Quando a gente vai para a última consoante dessa parte, dessa é, enumeração ou linha superior, nós vamos ter o tete. Aqui, ó, o tete. O- a palavra tete, que é o nome da consoante, começa com o quê? Começa com T, ó, não é verdade? E você já sabe que vai corresponder ao nosso T de tatu, tá bom? O T de tatu. Tete. É importante lembrar que nós temos um outro T, mas em termos de sonorização, é a mesma coisa. Vamos agora aproveitar esse momento e vamos dar um exemplo de cada palavra, digo, de cada consoante, com cada palavra, com palavra em hebraico. O Aleph tem uma pronúncia do termo pai em hebraico que vai começar justamente com o Aleph. Acontece que lá, eu vou colocar aqui na letra, na cor preta, seria assim, um tracinho. Esse tracinho indica o, uma vogal. Vai ser um pouco menor, eu fiz um pouco maior aqui, mas está de bom tamanho para você entender. O Aleph tem um som mudo, e quando ele tiver acompanhado desse tracinho, esse sinal maçorético, que é chamado de patá, ele vai pegar emprestado o som. Aleph com A, e vai vir a pronúncia Av.
Av, av, pai. E você deve estar se perguntando, não é aba? Aba é pai em aramaico. Em hebraico é av, av, ok? Quando a gente vem para um outro exemplo de palavra com bet, começa com esse que tem esse dagueche dentro aqui, esse pontinho, a palavra casa significa é bait. Começa essa com essa consoante. Bait, casa. Essa mesma consoante, sem esse pontinho dentro, a gente vai chamar ela, o nome da letra de vet, porque tem som de vet, de V. E uma palavra que começa com a consoante sem o dagueche, que portanto vai ser um som de V, e por isso nós chamamos de vet, é a palavra aviv, aviv, porque tem um aleph, tem um sinal maçorético que vai indicar o som da vogal A e seguido desse vet com um pontinho embaixo seguido de um iode acima ou na parte, né, paralela, de modo que a gente vai ter aviv. E aviv significa o que em hebraico? Primavera. Quando a gente vai para esta outra consoante, o gimel, uma palavra hebraica que começa com G é telhado, gag, gag. Com relação ao Dalet, uma palavra que começa com o D, com o Dalet, portanto, em hebraico, é peixe, dag. Com o Re, esta aqui, nós temos Har, Har, que é monte. Algumas pessoas vão ter uma facilidade de, digamos assim, com o R na parte final, praticamente que tremulá-lo. Acontece que, como eu sou do estado do Rio de Janeiro, a gente, com a questão de regionalismo, tem uma dificuldade enorme de fazer essa distinção do R e de outros sons. Mas fica aí a dica, tá ok? Com o Vav, eu poderia colocar um exemplo, uma palavra hebraica. Por exemplo, rosa, aquela planta, a flor verde, rosa. Com o Zain, eu lembro de Zahav, ouro. Nós temos com o Rete, a palavra que começa com, que utiliza, não começa necessariamente, né? Mas aqui no caso começa, tá? Que começa, utiliza esta consoante, é a palavra leite, halav, halav. E, para finalizar esse vídeo, uma palavrinha que começa com o tet, e é o equivalente ao T em português, T de tatu, é tov. Tov, bom. E se você falar, por exemplo, Laila Tov. Laila é noite, Tov é bom. Laila Tov, bom dia. Digo, boa noite. Eu estou pensando agora no bom dia. Agora, se você quiser, Boker Tov, bom dia. Que Boker no sentido de manhã, Tov é bom. E como eu estou escrevendo, digo, fazendo esse vídeo às 10 horas e 20 minutos do dia 19 de fevereiro de 2025, para você que está iniciando no hebraico bíblico, eu posso dizer Boker Tov, ou seja, bom dia. Se você estiver me assistindo no horário da noite, Laila Tov, porque o Tov começa com Tet. Nós vamos ficar com esses exemplos e estas dicas para que você tenha condição
de aprender. Identifique cada consoante, o som correspondente, e depois que você decorar o alfabeto hebraico, você terá condições de começar a fazer a junção de consoante com os sinais maçoréticos. Você vai ter consoante e vogal, vai fazer consoante e vogal, e você vai formar palavras, por sua vez, vai fazer a leitura das frases dos versículos bíblicos. Mas fiquemos com estes exemplos. Nós vamos ter ainda 2 vídeos para que você venha aprender as demais consoantes. Até lá, e que Deus possa abençoar ricamente a sua vida.